Bom dia, irmãos. É um prazer estarmos aqui todos juntos para louvar e adorar o nosso Deus, para podermos meditar na palavra e cantar a palavra. E eu vou pedir ao pastor Pedro para começar com uma oração de abertura, se faz favor. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos muito, Senhor, pela oportunidade que tu nos concedes de nos reunirmos mais uma vez em teu nome. Ajuda-nos a estarmos diante de ti, Senhor, em santidade de vida, completamente limpos e purificados, para te podermos render os louvores e a adoração que mereces, Senhor. Purifica o nosso ser e ajuda-nos, Pai, a vivermos a tua palavra com integridade de vida, Pai. Também te rogamos que nos acompanhes neste período de culto que desejamos tributar, que seja do teu agrado e que todas as coisas que forem lidas, cantadas e pregadas sejam realmente de acordo com a tua palavra, Senhor, e sejam para a tua honra e glória e para engrandecimento do teu nome. E também para a edificação da tua igreja, Senhor. Abençoa-nos e dirige-nos neste período de culto que desejamos prestar. É o que te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, nós vamos começar o nosso culto hoje com a leitura do Salmo 150, um salmo que convida ao louvor pelos atos poderosos de Deus, pela grandeza de Deus, e também refere quem é que deve adorar ao Senhor e também como adorar ao Senhor. Então, assim diz o Salmo 150. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com o som da trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa. Louvai-o com o adufe e a flauta, louvai-o com instrumento de cordas e com órgãos. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fogo, louva ao Senhor. Louvai ao Senhor. Este é o nosso desejo, é louvar a Deus por tudo aquilo que Ele faz. E nós somos convidados, tudo quanto tem fogo é convidado a louvar ao Senhor. Mas nós, em especial, somos convidados a louvar ao Senhor porque somos seu povo, que fomos resgatados pelo poder do sangue de Jesus, para louvar e adorar ao Senhor na excelência da sua santidade também. E é isso que agora nós vamos cantar. Vamos cantar o cântico Teu Povo. Teu amor pela cruz, por teu
louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, se és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Senhor, este é o nosso desejo, é de te louvar, é de te adorar. Acalma os nossos corações, tira da nossa mente tudo aquilo que pode estar a perturbar, Senhor, de nós levarmos um louvor agradável diante de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a podermos ser cada vez mais semelhantes ao Teu Filho Jesus. E que este culto, Senhor, possa ser uma expressão de verdadeira gratidão por aquilo que Ele fez por nós e por aquilo que Tu todos os dias fazes por nós. Ó Senhor, que o Teu Santo Espírito nos acompanhe neste dia e que seja Ele, Senhor, a conduzir toda a nossa adoração. No santo nome de Jesus. Amém. Vamos continuar a ler a palavra e neste caso eu vou pedir à irmã Domicília para, se faz favor, ler as duas passagens que estão projetadas, Isaías 37:16 e o versículo 13 do Salmo 145. Pode abrir o seu microfone, se faz favor, e pode ler a passagem, se faz favor. Irmã Domicília, tem que abrir o microfone, não a conseguimos ouvir, se faz favor. Está? Já está. Já está? Já está. Ó Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu és o Deus, tu somente, de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. O teu reino é um reino eterno. O teu domínio estende-se a todas as gerações. Obrigada, querida irmã. Então, nós lemos aqui como o Senhor é Deus Supremo, como Ele tem um reino que é eterno, um reino que estende-se a todas as gerações, sem início e sem fim. E é Ele que nós agora vamos louvar e adorar com o hino 1 do cantor cristão Antífona, que é um hino que nos convida a louvar cada pessoa da Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o Deus Trino, 3 em 1, que nós devemos adorar com tudo o que somos. A ti, ó Deus, Filho.
Este é o nosso Deus, um Deus trino, poderoso. E é impressionante pensar como Jesus intercede por nós, como o Espírito Santo ajuda-nos na oração e como Deus Pai ouve. E nós podemos confiar que Deus Pai também ouve, que também Deus está com os missionários, com aqueles nossos irmãos que estão a passar por momentos difíceis noutras partes do mundo. Por isso, hoje nós vamos estar a orar pelo país que é Uganda, um país em África, como já agora vai mostrar no mapa. Na África, que já é ali perto do Corno da África, mas mais no interior. É um país que ainda é muito islamizado e os cristãos estão a ser confrontados por esta verdade, que é cada vez mais haver um aumento da população que é islâmica no mundo em geral. Então nós temos que orar por estas pessoas, porque em especial quando alguém se torna cristão num país islâmico, a família pode simplesmente abandonar, então as pessoas ficam com dificuldades em termos de emprego, em termos de ligações familiares. Então eu vou pedir à irmã Lina, se faz favor, se pode orar pelo Uganda. Se puder abrir o microfone primeiro e orar pelo Uganda. Deus e Pai, mais uma vez na tua agradecer, Senhor, por tudo aquilo que neste momento, Senhor, nosso filho vai direcionar a Uganda, Senhor. Pai, tu sabes as dificuldades desse povo. Querem, Senhor, tomar uma direção certa, que vai estar com eles, Pai, de muita força, Senhor, para suportar, Senhor, as pressões, Senhor. Outro, Pai, que eles nunca possam desviar, Senhor, realmente ficar assim. Sabemos, Pai, que muitos, Pai, irão perder a vida, Senhor, por querer seguir, Pai, mas nós sabemos, Senhor, que isto neste mundo é tudo uma passagem, Pai, e sabemos, Pai, que tens uma morada preparada para cada um de nós, Senhor, onde nós iremos, Senhor, um dia viver para sempre. Portanto, Senhor, anima-os, Pai, dá-lhes capacidade para suportar, e, Senhor, alivia, Senhor, esta pressão, Senhor. Sabemos, Pai, que podes fazer isso, Senhor, daí a nossa visão, nossa oração neste dia, para que tu alivies, Pai, o seu sofrimento, Pai, desta área de instituição. Agradecemos, Pai, e sabemos, Senhor, que tu tens coisa preparada muito superior para os teus filhos. Dá-nos ânimos e muita fé, Senhor, para que nós possamos nunca desvanecer todas estas promessas, Pai, que nós temos aqui, Pai. Os pedimos em nome de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Muito obrigada, querida irmã. Nós vamos então continuar a meditar no poder do nosso Deus, neste caso com passagens do capítulo 38 do livro de Jó. A parte em que Deus revela-se a Jó, depois de todas as meditações, por assim dizer, que os seus amigos tinham concedido durante os capítulos anteriores, de razões pelas quais Jó poderia estar a sofrer. E neste capítulo, Deus faz perguntas a Jó. Faz perguntas sobre porque é que Jó acha que Deus deve dar explicações ao seu servo. Então, eu vou pedir à irmã Flávia, se estiver disponível, para, se faz favor, ler estes versículos que estão expostos no capítulo 38 de Jó. Primeiro tenho que ligar o microfone, se faz favor. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam?
Ou quem encerrou o mar com portas quando transbordou desculpa, tá ruim. E saiu da madre, quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por envolvedouro. Quando passei sobre ele o meu decreto, lhe pus portas e ferrolhos e disse, até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas? Ou entraste tu até as origens do mar, ou passeaste no mais profundo abismo, ou descobriram-se-te as portas da morte, ou viste as portas da sombra da morte, ou com o teu entendimento chegaste às alturas da terra? Faz-me saber, se sabes tudo isso. Onde está o caminho da morada da luz? E quanto às trevas, onde está o seu lugar, para que as traga aos seus limites e para que saibas as veredas da sua casa? Quem abriu para a inundação um leito e um caminho para os relâmpagos dos trovões, para chover sobre a terra onde não há ninguém e no deserto, em que há gente, para fartar a terra deserta e assolada e para fazer crescer os renovos de erva? A chuva, porventura, tem pai? Ou quem gera as gotas de orvalho? De que ventre procede o gelo? E quem gera a geada do céu? Como debaixo de pedra as águas se escondem, e a superfície do abismo se coalha. Obrigada, querida irmã. Então, lemos aqui um pouco do poder de Deus, como Deus sustenta tudo, tudo criou e Ele sustenta tudo. E por nós sabermos que Ele sustenta tudo, podemos estar descansados quando vêm problemas, quando vêm dificuldades, porque o Deus que criou tudo também pode acalmar o nosso coração e é Senhor sobre todas as circunstâncias. E é com esse conhecimento, com esse entendimento, que nós podemos então cantar que vamos sossegar, porque sabemos que Ele é Deus. Sossegarei, pois sei que és Deus. Descansarei em Cristo só e confiarei na paz do teu poder. Se o mar se levanta e trovão ruge, seguro em ti estou da tempestade.
achai que és Deus. Se o mar se levanta e o trovão ruge, seguro em ti estou da tempestade. Pai do temporal, tu és o Rei. Sossegarei, pois sei que és Deus. Vou pedir à irmã Lúcia para, se faz favor, nos conduzir numa palavra de oração, de preparação dos nossos corações para a mensagem que vai ser entregue pelo pastor Maurício. Meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer em primeiro lugar pela oportunidade de podermos estar aqui todos juntos, Pai. Muito obrigado por cada irmão, obrigado pelo amor que nos une, Senhor. E neste momento eu quero te entregar o pastor Maurício nas tuas mãos. Ó Pai, que tu fales através dele. Tudo aquilo que vai sair da sua boca seja teu, Senhor. Ó meu Deus, e usa-nos sempre para ti. E abre os nossos corações para entender a tua palavra e para também praticá-la, Senhor. Dá-nos realmente um culto muito abençoado, meu Deus. É o que te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Pastor Maurício, concede então a palavra. Amém. Os irmãos estão a me ouvir bem? Estamos sim, pastor. Amém. Mais uma vez, um bom dia, a todos os irmãos. Mais uma vez, nos louvamos ao Senhor, pela oportunidade. Podemos trazer, a palavra do Senhor, nesta manhã. Mas antes de dar início, eu gostaria de pedir ao pastor, Pedro, se podíamos orar pelos enfermos, não? Eu gostaria de orar, se o pastor puder dar essa autorização de orar agora. Sim, irmão. Sim, porque assim, eu estou com duas situações aqui, uma delas é o Pedro, que ele está nascendo um dente lá atrás, acho que é o segundo molar. Então ele está com dores, já deu febre essa semana, a boca dele já deu uma inchada. Nós fomos na dentista, ela fez uma avaliação, parece-me que não é nada demais, assim, nada de sério, mas está dando um desconforto, ele sente dor, tudo. Então, orar por ele, também orar pela Ana Flávia, que também está, os dois estão a nascer dentes, e ela também está sentindo dor, lá onde está nascendo o dente. Então, para orar tanto pelo Pedro, como pela Ana Flávia, e se alguém mais, tiver algum pedido de oração, nós podemos orar nesse momento. Os meus pais saíram sem querer, devem ter enganado. Já estão a... Ok, irmão. Com certeza, vamos orar agora mesmo, está bem, irmão? Vamos orar agora mesmo. Nosso Deus e nosso Pai, te desejamos entregar realmente os enfermos, Pai, os doentes, aqueles que têm realmente estado a passar por momentos complicados, difíceis, que tu possas realmente estar com eles e abençoá-los, Pai. Te entregamos realmente, neste caso em particular, o Pedro e a Ana Flávia. Te pedimos que os alivies daquela dor de dentes. Sabemos, Senhor, que realmente não é nada de grave, graças a Ti, não é nada de grave, é simplesmente o nascimento de uns dentes, mas sabemos, Senhor, que também provoca muito mal-estar e provoca inclusivamente até febre, Pai. Te pedimos que realmente possas estar com estes dois jovens e possas os aliviar. E possas estar também, Senhor, com todos os nossos idosos e todos os nossos irmãos que, por vezes, atravessam momentos realmente de alguma perda de saúde. Que tu possas os confortar, restaurar a sua saúde e os abençoar.
e dirige agora o pastor Maurício na pregação da tua palavra. É o que te pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, pastor Pedro. Obrigado. Glória a Deus. Né? Nós somos gratos ao Senhor, né? Então, por essa manhã, e estaremos a meditar na palavra do Senhor. Eu gostaria de ler, né, com os irmãos, né, meditar na palavra do Senhor no capítulo 8 de 1 Samuel, essa sequência, né, de estudos, né, que nós temos trazido, né, do primeiro Samuel, e que temos aprendido muito, né, com esse texto, né, da palavra do Senhor. Para mim tem sido muito enriquecedor, né, poder estar aprendendo esta palavra. Então nós vamos meditar nesse capítulo 8, que diz assim: tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então, os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. Eles disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito, até hoje, pois a mim me deixou, e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito de rei que houver de reinar sobre ele. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediam rei. E disse: esse será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros, e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles. E os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu, perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atende a sua voz e estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: volte cada um para a sua cidade. Amém, irmãos? Então, nós lemos agora o texto, né, capítulo 8 de 1 Samuel, onde nos fala sobre o povo, né, ter o desejo de estabelecer um rei sobre Israel. E nós podemos, antes de nós entrarmos na palavra no capítulo 8, nós podemos fazer vamos dizer, uma retrospectiva, trazer, né, aquilo que nós já falamos sobre os anteriores, né? Então, nós vemos, irmãos, no capítulo do 1 ao 6, a necessidade do povo ter um rei, mas vemos que o cenário era crítico, né, naquela situação. Quando nós vemos ali a questão dos filhos de Eli, né, que estavam
antecedendo, eles eram filhos de Belial, né? Eram pessoas terríveis, né? Aí a palavra do Senhor era muito rara naquela altura, né? Muito pouco se falava, né, da palavra do Senhor. E nós vemos que ali nós realmente havia necessidade de alguém que pudesse assumir, né, tomar essa postura, né, firme. E nós vemos as consequências, né, desse afastamento, né, dos filhos de Deus, dos filhos de Eli, aliás, sacerdote Eli, dos propósitos do Senhor, né, em relação ao próprio povo, né, de Israel, e onde se passou, né, aquela questão da própria arca, que foi levada, foi tomada, e nós podemos observar que nada se fez, nada se reclamou, né, o povo não foi atrás da arca, e nós vemos que até que a arca chegou, né, ali no meio daquele povo, né, como nós podemos observar, que era de Kiriat Jearim, né? A arca finalmente repousa ali na região de Kiriat Jearim, que era uma região em que ninguém imaginava que poderia ficar, não é? Pois era a região onde os gibeonitas habitavam, não é? Um povo que se entrou ali, né, vamos dizer, no meio do povo de Deus, né, e acabou servindo ao povo de Deus pela atitude deles de ter enganado o povo de Deus. Então ali foi onde foi parar a arca do Senhor, e por ali ficou 20 anos. E nós vemos a diferença, né, da presença, né, que representa a Arca da Aliança no meio do povo de Deus, quando eles estavam realmente com o coração voltados, né, para Deus, em buscar o Senhor, né, ali a presença do Senhor sendo presente ali fazia toda a diferença, o povo vencia as guerras. E nós vemos que um tempo que ali ficou por cerca de 20 anos em Kiriat Jearim, realmente houve prosperidade em todos os sentidos, né, naquela região ali no meio do povo de Deus, onde eles conseguiram, né, como nós podemos também lembrar, né, que o pastor Pedro trouxe, realmente o povo, né, venceu, né, os seus adversários, venceu os filisteus, porque ali realmente houve um conserto, houve um quebrantamento, né, houve um arrependimento ali daquele povo diante do seu Deus, e realmente Deus, né, fez toda a diferença ali contra os inimigos. Então, irmãos, a partir desse capítulo, nós vamos ver a busca por um rei, e que é uma das tônicas do livro de 1 Samuel, né? O livro trata do homem que será o rei de Israel, né? E nós vamos ver realmente sobre essa tônica, né, do capítulo 8. O texto, né, irmãos, que nós meditamos agora, nos relata sobre o povo em um cenário em que Israel possuía como profeta Samuel, que já era um homem, já nessa altura, era um homem envelhecido, não é? Nós conhecemos o Samuel lá desde quando, né, Ana, né, pediu a Deus, né, o sacerdote Eli, e aqui nós já vemos um profeta, né, Samuel, já envelhecido, e seus filhos foram ali, né, constituídos por ele como juízes. Só que eles estavam seguindo um caminho diferente, não é, do seu pai, não é? Por uma vida de, como diz a palavra do Senhor, de avareza, né, uma vida de subornos, né, e tendo pervertido o direito. Então, nós vemos que os filhos, né, de Samuel, talvez não na mesma proporção, de maneira diferente, mas também estavam pervertidos, né, estavam realmente, não estavam tendo compromisso com Deus, né, e nem com sua palavra, eles estavam realmente fora, né, do propósito de Deus. E mais uma vez, né, irmãos, acontece essa situação. Então, irmãos, em análise ao presente texto, né, e ao contextualizá-lo, nós observamos mais uma vez se repetindo uma história, né, através de seus filhos, a não continuidade nos caminhos do Senhor, mesmo diante de um histórico terrível, né, como nós já falamos anteriormente, né, relatado, a exemplo, o sacerdote Eli e seus filhos, né, e nós vimos as consequências terríveis, né. O que dizer, irmãos, mediante né, esse texto, mediante esses fatos, era legítimo ter um rei? É um questionamento, era legítimo ter um rei? O profeta Samuel não estava em condições para ser, devido à sua idade, para ser juiz? E quanto aos seus filhos, né, o que nós podemos dizer quanto aos filhos, né, do profeta Samuel? E também, irmãos, a motivação do povo de Israel legitimava o pedido de um rei? Então, a motivação que estava no coração deles, daquele povo, no povo de Israel, legitimava o pedido de um rei? É isso que nós vamos ter, né, que avaliar. Então, irmãos, o texto que nós meditamos nos traz grandes ensinamentos e nos faz refletir sobre questionamentos que nós acabamos de fazer, não é? Então, nós vamos justamente
trazer, né, o texto, né, trazendo realmente essas pontuações e avaliando, né, irmãos, realmente para nossas vidas, como que nós devemos agir, né, como que nós devemos proceder diante de situações que nós temos que tomar decisões na nossa vida. Muitas vezes nós temos que tomar decisões, nós temos que fazer escolhas, não é? E como que nós devemos agir diante dessas decisões? Então, é isso que nós vamos fazer essas observações. Então, nós vemos aqui, irmãos, no capítulo 8, no verso 1, começa: tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O 2 diz: o primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Então, aqui nos fala sobre, né, a constituição, não é isso? Fala sobre Samuel envelhecido e a constituição que ele fez dos seus filhos para poderem ser juízes em Berseba. Então, ali houve o quê? Uma decisão do profeta, né, Samuel, em relação à continuidade, vamos dizer assim, de juiz, né, irmãos, assim, aqueles que estariam a ser juízes, né, no meio do povo de Deus. Então, irmãos, o que nós observamos nesses primeiros versos 1 e 2? É necessário submetermos nossas decisões a Deus. Então, a necessidade de nós submetermos as nossas decisões, aquilo que nós vamos fazer, né? Precisamos tomar uma decisão diante de situações, às vezes difíceis, ou mesmo não tão difíceis, mas qual a maneira de nós procedermos? Se nós seguimos a Deus, se nós temos o Senhor como nosso Deus, né, como Senhor, né, como soberano, né, diante de decisões, como nós devemos proceder? Né? Uma pessoa que não serve a Deus, uma pessoa que leva a vida, vamos dizer assim, de qualquer maneira, que não tem compromisso com o Senhor, ela vai tomar suas decisões. Mas e nós, que servimos ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus verdadeiro, qual a nossa postura, né, diante dele, diante dessa situação, para tomarmos? Que decisão tomarmos? De que maneira tomarmos? Então, irmãos, é necessário submetermos nossas decisões a Deus para vivermos sua boa, perfeita, agradável vontade. Então, quando nós submetemos a nossa decisão, aquilo que nós precisamos fazer, decidir, a Deus, é Deus que vai nos direcionar, né, irmãos, da maneira que devemos agir diante daquela situação. Então, é o Senhor quem vai nos direcionar. Samuel procedeu, irmãos, arbitrariamente, quando constituiu seus filhos como juízes sobre Israel. Então, foi uma decisão tomada pelo próprio profeta Samuel. E a palavra do Senhor não nos traz, né, que ele submeteu essa vontade, mas que ele tomou, né, de maneira arbitrária. É um ato que é da exclusiva alçada divina, né? Um ato que é do próprio Deus, era do próprio Deus, visto que o reino era teocrático, não é? Deus estava ali como centro, não é? Do governo, então precisava realmente ser um reino teocrático, precisava continuar. Então, assim como foi para com Samuel, Samuel foi dessa forma, então deveria ser uma continuidade, não é? Porque realmente era algo divino. Irmãos, se acima de qualquer coisa temos Deus como nosso Senhor e por Ele somos direcionados, então por que, irmãos, por que não buscar nele as decisões acertadas? Não é? Porque quando nós buscamos tomar uma decisão mediante a consulta ao nosso Deus, mediante a submetermos à vontade soberana de Deus, com certeza serão decisões acertadas, não é? Não decisões erradas, porque Deus realmente é o Deus que conhece todas as coisas. Então, não podemos, irmãos, andar com cabresto, não é? Mas sermos direcionados segundo a vontade soberana do Senhor. Então, nós podemos observar aqui em Provérbios, né, irmãos? Provérbios, no capítulo 3, no versos 5 e 6, que nos diz assim, Provérbios 3, 5 e 6, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então, irmãos, quando nós submetemos ao Senhor, quando nós confiamos no Senhor, não é? Nós não podemos confiar no nosso próprio entendimento, naquilo que nós achamos, né? No nosso achômetro. Não. Devemos submeter à vontade soberana de Deus. E aqui nós vemos que realmente o profeta Samuel não tomou uma decisão pautada, né,
numa consulta ao Deus Todo-Poderoso. E olha que o profeta Samuel era um homem que falava com Deus, Deus falava com ele, não é? E para nossos olhos é até estranho, né, isso acontecer. Mas todos nós, irmãos, somos seres humanos, né? Todos nós somos falhos, mas que nós venhamos aprender, né, irmãos, com a palavra de Deus e com aqueles exemplos que a palavra de Deus traz, né? Como esse exemplo do próprio profeta Samuel, a não cometer os mesmos erros, mas sim tomar decisões acertadas, consultar ao nosso Deus antes de tomar decisões. Então, irmãos, primeiramente nós precisamos realmente, é necessário submetermos nossas decisões ao nosso Deus. E na sequência, irmãos, do verso 3, nos diz assim: porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. E o que nós vemos aqui, irmãos, nesse verso 3? Que Deus não divide a sua glória com outrem. Deus não divide a sua glória com outra coisa, com outra pessoa. Então, nesse versículo, irmãos, vemos claramente um distanciamento de Deus e da sua palavra. E ainda mais, né, irmãos, os filhos de Samuel, Joel e Abias, preferiram o quê? As riquezas, né? O Deus Mamon, a avareza, aceitaram os subornos e perderam o direito que eles teriam, né, como juízes. Eles não seguiram o caminho do Pai. Então, irmãos, olha só, nós vamos observar aqui nos textos, né, agora que nós vamos ler, em Isaías, no capítulo 42, Isaías 42, 8, e depois Mateus 6, 24. Primeiramente, né, Isaías 42, 8 nos diz: eu sou o Senhor, esse é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra a imagens de escultura. Então, aqui o Senhor não divide, irmão, a sua glória com ninguém. E nós vemos que os filhos, né, do profeta Samuel estavam realmente dividindo a glória do Senhor. Eles estavam servindo não somente a Deus, ou muito mal a Deus, mas principalmente estavam a servir o quê? Ao Deus Mamon, as riquezas, a avareza, não é, irmãos? E ali eles tiveram pervertido o seu direito. E também, irmãos, ali também podemos observar em Mateus 6 e 24, o que nos diz a palavra do Senhor? Mateus 6 e 24 nos diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Algumas traduções dizem, não pode servir a Deus e a Mamon, não é? Que é realmente o Deus do dinheiro, né? O Deus dessas riquezas terrenas. Então, nós vemos aqui, irmãos, que os filhos do profeta Samuel realmente se distanciaram ao ponto de assumir uma postura totalmente errada em relação ao Deus Todo-Poderoso. Eles desprezaram a Deus e começaram a servir as riquezas, né? O suborno, em tantas coisas ilegais que vão contra os princípios da palavra do Senhor. E quantos hoje em dia, né, irmãos, têm trocado o servir a Deus por tantas outras coisas, não é? Preferem, enquanto mais jovens, né, muitas vezes, eu sou muito jovem ainda, né, eu quero curtir a vida, eu quero aproveitar a vida, e acaba o quê? Servindo as coisas dessa vida terrena, né, e acabam negligenciando, né, a vida de santificação ao Deus Todo-Poderoso. Então faz uma troca, né, irmãos? Do santo pelo profano. Acabam deixando o profano tomar primeiro lugar na sua vida, as coisas e prazeres deste mundo, não é? Muitas coisas que podem realmente tomar o lugar de Deus na vida de um homem. Então nós vemos que Deus não divide, né, irmãos, a sua glória com outra pessoa, não divide sua glória com ninguém. Deus é Deus Todo-Poderoso. Nós vemos ali quando foi colocado, não é, a Arca da Aliança diante do Deus Dagon, Deus ali dos filisteus. O que aconteceu? Ali o Deus se prostrou. Isso não foi somente uma vez. Nós vemos que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. E as pessoas precisam abrir os olhos que realmente, somente a Deus, toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Irmãos, na sequência, né, dos versos, nós podemos observar nos versos 4 e 5 da palavra do Senhor, que diz, o 4, então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. 5. Eles disseram,
Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora o rei sobre nós, para que nos governe como o tem todas as nações. Então, nós observamos aqui, irmãos, que os anciãos queriam o quê? Que Samuel estabelecesse um rei. Eles disseram que ele estava velho, né, para continuar ali como juiz de Israel. Então, irmãos, nós podemos observar nesses versos o quê? Sim, podemos desejar algo, mas nem sempre nossas justificativas para isso sustentam-se. Então, eles queriam uma decisão, né? Tomaram uma decisão e queriam que Samuel aprovasse aquela decisão, mas quais eram as justificativas, né? Para isso, elas se sustentam. Qual, de fato, era a motivação do povo de Deus para que fosse estabelecido um rei sobre Israel? Então, irmãos, é necessário saber qual é o pano de fundo, né? Ou seja, qual a motivação para tal? Qual era a motivação, né, dos anciãos, como representantes do povo, para que fosse estabelecido um rei sobre Israel? Então, é isso, irmão, que tem que ser avaliado, né? Diante de situações que nós podemos querer, né, vamos dizer assim, que Deus nos conceda algo, mas quais têm sido as nossas justificativas para tal, para que nós consigamos algo da parte de Deus? Será que essas justificativas, elas são realmente coerentes, elas condizem com os princípios da palavra do Senhor? Então, é algo que nós precisamos avaliar. Então, o profeta Samuel podia estar velho, de fato, ele poderia estar velho, não é? Mas, por isso, não estava mais em condições de julgar. Pelo fato de estar velho, ele não tinha mais condições de julgar? É um questionamento. Normalmente, com a idade, irmãos, na verdade, nós vemos que não é bem assim, não é? Normalmente, com a idade, vem o conhecimento, né? Vem a sabedoria e, além do mais, o histórico de Samuel era de um homem de Deus, né? Que tinha uma vida de obediência ao Senhor. Então, nós sabemos que Samuel, né, irmãos, desde quando ele foi colocado ali para servir o Senhor, ele sempre foi um homem fiel a Deus. Ele sempre buscou, né, irmãos, fazer as coisas de Deus com qualidade, não é? Ele sempre ali, nós vemos um homem que tinha temor a Deus, um homem que era obediente ao Senhor. Então, será que somente o fato dele ter envelhecido já era um requisito para que ele não fosse mais, continuasse a julgar ali Israel, para que ele não continuasse mais como juiz de Israel? Então, irmãos, há muitos que dizem, né, já estou velho, né, não posso fazer mais nada para o Senhor. Mas nós podemos observar lá no Salmo 93, né, que mesmo na velhice, né, nós daremos frutos. Então, nós podemos observar que, embora, né, o profeta Samuel estivesse envelhecido, mas a palavra do Senhor nos diz também que mesmo na velhice, né, nós damos frutos ainda. Então, embora houvesse promessa de Deus de um rei para Israel, o povo não quis ouvir Deus. Então, não submeteram seu desejo ao Senhor através do profeta Samuel. Então, nós podemos observar isso, irmãos, lá em Deuteronômio, no capítulo 17, do 14 ao 15. Então, nós vemos aqui justamente que havia uma promessa, né, de um rei para Israel. Então, Deuteronômio 17, do 14 e 15, diz assim para nós: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim. Estabelecerás com efeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher, homem estranho que não seja dentre os teus irmãos. Não estabelecerá sobre ti, e sim um dentre eles. Então, aqui havia não a promessa, mas que o próprio Senhor iria escolher, o próprio Senhor iria realmente tomar a decisão quanto a esse rei. Então, nós vemos aqui que houve o quê? Uma antecipação, né? O povo não teve paciência, né? E realmente acabaram indo pela sua própria vontade naquele momento, não observando o tempo, né, de Deus, né, para aquela situação. E qual era, de fato, irmãos, o mais grave? A motivação, né, para essa decisão. A motivação estava correta do povo diante daquela situação. Então, irmãos, o tempo de nosso Deus, ele é um tempo perfeito.
né? A sua vontade é boa, perfeita e agradável. Né? Esperar o tempo de Deus é sempre melhor, né? Que apressar. Então, nós podemos observar vários exemplos, né? Como nós temos o exemplo da própria Sara, né? A questão de Ismael, né? Ela quis dar um jeitinho ali, né? Naquilo que, na verdade, Deus já iria fazer, e ela quis se antecipar. Então, nós vemos que, muitas vezes, nós tomamos decisões erradas por não consultar ao Senhor, nós não observamos o tempo de Deus para determinada situação, então nós acabamos nos frustrando, né, naquilo que nós fazemos. Então, que nós possamos realmente buscar no nosso Deus, né, para tomarmos decisões acertadas. Irmãos, então nós observamos o quê? Que nós podemos sim desejar algo, mas nem sempre as nossas justificativas para isso, elas vão se sustentar. Então, qual é a nossa motivação diante de determinado pedido que nós temos a Deus, ou mesmo aquilo que nós vamos tomar como decisão? E, irmãos, na sequência, nós podemos observar dos versos 6 ao 8, que diz assim: porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram, dá-nos um rei para que nos governe. Né? Então, Samuel orou ao Senhor, tá vendo? Ele tomou uma decisão acertada, orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. 8. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Então, irmãos, os versos que nós lemos agora, nós podemos observar que quando, né, nós podemos dizer que os que rejeitam aos que dizem as verdades de Deus, primeiro rejeitam o próprio Deus. Então, o profeta Samuel era um representante de Deus na terra. Ele era um juiz que foi estabelecido por Deus. E ele era aquele que julgava o povo, era aquele que estava ali, vamos dizer assim, com o governo, né, diante do povo. Então, mas antes do profeta Samuel, quem vinha? Vinha o próprio Deus. O governo sobre aquele povo era do próprio Deus, através do profeta Samuel. Então, primeiramente, eles estavam a rejeitar o próprio Deus. O profeta Samuel obedecia a Deus. Tinha compromisso em cumprir a vontade soberana do Senhor. Por isso, foi rejeitado pelo povo, né? E gostariam de vê-lo, né, substituído. Nesse caso, por um rei que iriam escolher. Irmãos, vamos ler aqui, né, no livro de Atos, no capítulo 4 e o verso 11, o que nos diz a palavra do Senhor. Atos 4, 11. Nos diz assim: esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Então, irmãos, o próprio Jesus, não é? Foi rejeitado diante dos homens. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam foram feitos filhos de Deus. Então, nós vemos que o próprio Senhor Jesus sofreu rejeição, irmãos, diante dos homens, né? Porque eles esperavam um rei, né, com talvez aquele trono, né, com coroa, né, de ouro, todo suntuoso, um palácio. Não é isso? Como tal foi o rei Davi, como tal foi o rei Salomão, né? E tantos outros reis. Por isso, rejeitaram o Senhor, não queriam compromisso com o Senhor. Então, nós vemos que o próprio Jesus foi rejeitado. E, além do governo de Samuel, rejeitaram primeiro, aí, nesse caso, o governo de Deus. Colocaram outros deuses no lugar do Deus verdadeiro. E queriam um rei que satisfizesse, né, as suas vontades. Então, eles queriam um rei para que fossem satisfeitas as suas próprias vontades. A perversão do povo era tanta que faziam, para além de seguir outros deuses, também ter como os outros povos um rei terreno. Então, nós vemos aqui, irmãos, que além de servir aos deuses dos povos inimigos, eles ainda, como os povos inimigos tinham um rei, eles também queriam copiar, né, os reis, o povo inimigo, e ter um rei diante deles. Então, irmãos, muitas vezes estaremos na contramão do mundo. Muitas vezes nós vamos estar na contramão do mundo. Devemos perseverar, não é? Se nós estamos certos, estamos dentro da palavra do Senhor, estamos mantendo os princípios da palavra do Senhor, nós temos que perseverar, mesmo que na contramão do mundo. Mantermos-nos firmes e escolhermos
o lado certo, está em obediência ao Senhor. Olha o que diz, irmãos, em Romanos, capítulo 12 e 2, na palavra do Senhor. Romanos 12 e 2 nos diz assim: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, irmãos, nós não podemos tomar a forma do mundo, não é? Nós temos que ter a nossa própria forma, que ela é dentro dos princípios da palavra do Senhor, que é nós servimos ao Deus Todo-Poderoso como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, e não ter outros deuses, né? Como a palavra do Senhor já condena, né? Diante dele, nós podemos dividir a glória do Senhor com outro Deus, com outra coisa, com outra situação. Não, é Deus, único Deus, como a Marta falou, na Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Irmãos, nós vamos agora prosseguir. Então, nós observamos aqui também, então, que os que rejeitam aos que dizem as verdades de Deus, primeiro rejeitam ao próprio Deus, porque o profeta Samuel servia a Deus. Nós falamos as verdades de Deus e servimos a Deus, não é isso? Então, se alguém rejeitar as verdades que nós transmitimos de Deus, primeiramente rejeitam ao nosso Deus. E aqui, irmãos, na sequência, nós não vamos ler todos os versos, mas do 9 ao 18, aqui onde é enumerada, né, as consequências, no caso do povo escolher, né, ter um novo rei. Olha o que diz aqui no verso 9, vamos ler o 9 e o 10, diz: agora, pois, atende a sua voz. Não é isso? Deus falou. Porém, adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. E o verso 10. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhes pedia um rei. E nós podemos observar, irmãos, nesses versos, as nossas decisões trazem consequências. Então, nós falamos anteriormente que as nossas decisões têm que ser pautadas, né, deixadas, colocadas diante do Senhor, né? Nós temos que confiar ao Senhor, nós temos que buscar de Deus, né, para tomar essa decisão. Nós vemos também que as nossas decisões trazem consequências. Então, o povo de Israel não escolheu, na escolha, aliás, de um novo rei, sofreria as consequências de sua própria decisão, ou da sua escolha, não é? Conforme descrito nos versos 9 ao 18. E eles depois não poderiam dizer que não estavam avisados das consequências. Então, a palavra do Senhor nos alerta. A palavra de nosso Deus está aqui, tem resposta para tudo. Então, o Senhor faz alertas para nós, não é, irmãos? E aqui o povo não deixou de ter um alerta. Eles precisavam ter ouvido, eles precisavam ter dado atenção àquilo que Deus falou através do profeta Samuel, mas eles não quiseram. Então, como vemos, irmãos, em diversas histórias da Bíblia, várias decisões que geraram consequências desastrosas. Nós falamos do caso da própria Sara, como, por exemplo, também do rei Davi, né, quando deixou de ir à guerra, quando ele deveria ter ido à guerra, e pelo seu pecado, né, ele não sofreu terrivelmente consequências na sua própria família, como nós bem sabemos a história, né, na sequência dos reis, né, dos filhos de Salomão, tudo que aconteceu. Então, irmãos, que nós busquemos em Deus direção em nossas decisões, para que não venhamos colher amarguras, para que não venhamos colher tristezas em nossa vida. Nós precisamos realmente tomar decisões realmente pautadas na vontade de Deus, buscando direção da parte do Senhor. Então, nós precisamos, irmãos, as nossas decisões, elas vão trazer consequências. E se essas decisões não forem segundo a vontade do Senhor, se forem de maneira precipitada, isso pode trazer realmente tristeza e amargura para nós, e não somente para nós, mas para a nossa geração, para nossos filhos, para nossa casa, para a nossa família. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, não é? Então, irmãos, nós vamos dar sequência aqui dos versos 19 ao verso 22 da palavra do Senhor, que diz: porém o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós. Parece aqueles filhos, né, birrento, né, que o pai fala, a mãe fala, não pode, e ele fala, mas eu quero, e eu vou realizar o meu desejo, eu quero, e que tenta ganhar
persistência, não é isso? Então, ali, os anciãos e representantes dos povos quis vencer, né, o profeta Samuel, o próprio Deus, na insistência, não é? E o verso 20, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel, atende à sua voz e estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel, volte cada um para a sua casa, sua cidade. Então, irmãos, nós vemos que o povo não quis ouvir a Deus. O povo persistiu na sua própria vontade. E sabemos que as motivações deles não eram as motivações corretas, as motivações certas. Então, irmãos, nós observamos nesses versos 19 ao 22, que nós não devemos agir como tolos, não é? Não devemos agir como tolos, mas temos que buscar de Deus sabedoria, não é? Para tomar as decisões certas. Aliás, o rei Salomão, né, quando foi questionado o que ele queria, ele buscou de Deus o que? Sabedoria. E nós sabemos que a palavra do Senhor nos fala lá em Tiago, não é? Se alguém quer sabedoria, peça a Deus, que ele vai dar com liberalidade. Então, nós precisamos buscar de Deus sabedoria para as nossas decisões, para as situações da nossa vida. O povo de Israel agiu como tolo, mesmo sendo advertidos por Deus, irmãos, na instrumentalidade do profeta Samuel, insistiram no erro. Então, não podemos, irmãos, ser tolos, não é? O Senhor, por nos amar, nos alerta sobre as consequências da desobediência. Então, compete a nós obedecê-lo. Compete a nós obedecer ao Senhor. Então, irmãos, quando o povo dizia que queria um rei, na verdade, eles queriam substituir o governo de Deus pelo governo de alguém que eles pudessem olhar, ver e seguir. Eles queriam um rei que estivesse à frente deles nos momentos das batalhas e se esqueceram que todas as batalhas anteriores, não é isso, foram vencidas pelo Senhor, não é? Nós vemos isso no próprio capítulo anterior que o pastor trouxe, não é? A vitória do povo de Deus, né, por estar realmente ter se arrependido, né, ter colocado a sua vida diante do Senhor. Então nós vemos que eles acabaram esquecendo. O povo queria algo que os outros tinham, sem se dar conta que o que eles já tinham, isto é, o governo de Deus sobre eles, era a melhor coisa, né, que eles poderiam ter. Então Deus adverte Samuel o seguinte: fale para o povo, se eles querem um rei, esse fará um monte de coisas com vocês. Vai tomar o melhor das terras, o melhor dos seus servos, vai escravizar vocês. Vocês estão dispostos a isto? Não é? Parafraseando, trazendo em outras palavras, quando o nosso coração está dominado por algum desejo ou pela coisa que está na mão do outro e diz, eu quero aquilo, não medimos as consequências. O povo não mediu as consequências de que abandonarem o governo de Deus e se jogarem ao governo de homens que poderiam, de forma injusta, acabar com a vida deles, expoliar, não é? Aquilo que eles tinham, né? De maneira injusta. Então, nós podemos observar que eles queriam trocar um Deus justo, um governo justo, por um reino terreno, por um reino humano que é falho, não é? Que muitas vezes é injusto. Então, todo governo humano é falho. Todo governo humano é às custas da miséria do seu próprio povo. E Deus sabe que disso, e por isso que Deus estava mantendo um governo por meio dos juízes. Então, irmãos, nós observamos que mesmo sendo questionado, não é? Deus ainda fez um questionamento, eles continuaram naquilo que eles queriam. Quem é o nosso Senhor? Deus ou os reis que nós mesmos levantamos? Então, nós precisamos saber onde nós temos colocado a nossa confiança. Onde está o nosso Deus? Quem tem governado a nossa vida? Nós precisamos observar realmente na palavra do Senhor. Irmãos, então, a liderança, ela sempre começa dentro da nossa própria casa, não é isso? Porque quando Deus fez um homem, ele fez um homem para exercer o quê? Liderança. Então, se existem homens no mundo que não sabem exercer liderança, certamente isso é o efeito, né, irmãos, do pecado.
Então, quando nós realmente governamos o nosso lar, os homens, sacerdotes, os líderes da sua casa, conforme a palavra do Senhor, com certeza, irmãos, nós iremos usufruir dos benefícios do próprio Salmo 128, não é? Então, que nós possamos realmente saber que nós precisamos, né, sair, né, dessa maneira, né, já concluindo a palavra do Senhor, não é? Nós precisamos realmente ter essa noção de que nós precisamos governar primeiramente bem o nosso lar. E nós vemos que no sacerdote Eli houve falha no lar, houve falha na liderança, houve falha no sacerdote. Agora, mais uma vez, houve uma falha também por parte do profeta Samuel. E nós aprendemos, né, irmãos, que precisamos exercer o sacerdócio realmente no nosso lar com firmeza, não é? E cada um daqueles que compõem a família, nos seus papéis, né, o esposo, a esposa, não é, os filhos honrando o pai, né, o pai exercendo sacerdote, a mãe como auxiliadora, né, sob a missão do esposo, né, aquela que também vai ajudar ali na orientação dos filhos. Então é todo, irmãos, um conjunto, né, dentro do nosso próprio lar. E isso vai reverberar na igreja, né, uma igreja saudável, uma igreja realmente que usufrui, né, das benesses de Deus, diante da postura, né, de servos do Senhor. Então, nós precisamos observar. Irmãos, então, quando observamos a palavra de Deus e buscamos ouvi-lo, não nos decepcionaremos. Colheremos coisas excelentes e teremos um governo que promove a paz e a alegria aos seus. Não é? O Senhor, como nosso Rei Supremo, devemos dar a Ele primazia sobre nossas vidas. Tê-lo, né, para além de nosso Salvador, também como Senhor, para que por Ele sejamos governados, pois o Senhor é perfeito e justo e tem sempre o melhor para as nossas vidas, pois nos conhece profundamente. Então Deus conhece a sua vida, Deus conhece o seu coração, Deus tem o melhor para mim e para você, que nós possamos, né, irmãos, nesse momento, vou começar da minha vida, né, possamos refletir verdadeiramente sobre nossa postura, né, diante de decisões, o que nós estamos agindo. Então, só voltando aqui no tema, as nossas decisões devem ter a motivação certa. Esse é o tema, né? As nossas decisões devem ter a motivação certa. Então, e Deus assim possa abençoar cada um dos irmãos, e eu agradeço, né, a oportunidade de poder trazer essa palavra, né, diante dos irmãos. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Pastor Maurício, por esta palavra que nos leva a meditar em como nós estamos a tomar as nossas decisões e quem é realmente o Senhor da nossa vida. Porque quando nós temos o nosso olhar fixo no verdadeiro Senhor da nossa vida, nós conseguimos tomar essas decisões sábias. E é por isso que nós vamos também cantar Saudai o nome de Jesus. Vamos preparar os nossos corações para podermos viver nesta terra com sabedoria, tomando as decisões sábias, enquanto o Senhor não vem, e preparar o nosso coração para aquele dia alegre em que nós vamos poder adorá-lo para sempre. Oh,
nós possamos viver então com esta mente de que nós podemos tomar decisões estando sob a orientação do Rei que vem, que o Rei que vem e que vai ser coroado com glória. Eu vou pedir então ao pastor Maurício para nos despedir com uma oração final, se faz favor. Santo Deus, amado Pai, nós louvamos o teu nome, agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela tua presença, meu Pai, louvamos o teu santo nome, Jesus, pela oportunidade de podermos estar aqui compartilhando, Deus, da tua palavra, essa palavra do Senhor que é viva e eficaz, meu Pai, a tua palavra que tem poder, meu Pai, a tua palavra que nos exorta, meu Pai, que nos ensina, que nos instrui. Que Deus nos ajuda, meu Pai, a cada dia, Senhor, a mantermos firmes no Senhor, firmes na tua palavra, Senhor, e que venhamos verdadeiramente, meu Pai, submeter tudo aquilo que envolve a nossa vida, as decisões, meu Pai, ao Senhor, meu Pai, estamos a consultá-lo, a orarmos, meu Pai, ao Senhor, a colocarmos e submetermos na sua vontade, meu Pai, soberana, pela boa, perfeita e agradável. Meu Deus, nós te louvamos pela presença de cada irmão, meu Pai, que o Senhor possa abençoá-los, meu Pai, abençoar juntamente os lares dos seus servos, Senhor. Nós te louvamos assim, meu Pai, nesse momento com ação de graça, em nome de Jesus. Amém. Do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um dos irmãos. E os irmãos digam nesse momento, amém.